Então, pessoal, dando continuidade ao estudo do álcool, na verdade, da obtenção do álcool, né? Porque, gente, esse assunto, ele é um pouco assim interdisciplinar, né? A gente aborda um assunto, mas levando a um conteúdo que acontece no nosso cotidiano. Então, a gente já viu como que o álcool é produzido, a gente viu que ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, por um processo de fermentação a partir de um micro-organismo. A gente viu a estrutura do álcool, como também a presença dos fenóis. Vimos um pouco sobre os aldeídos e as cetonas. Aqui é uma outra informação muito interessante. A gasolina que nós utilizamos no dia a dia, ela não é uma gasolina pura. Ela tem uma porcentagem de 25% de etanol, de álcool misturado na gasolina. Mas por quê, né? Justamente porque isso é importante para aumentar o seu índice de octanagem. O que é essa octanagem, né, gente? Ó, aqui, pessoal, vocês observam o motor de um carro. Aqui é o processo que os motores realizam para transformar o combustível em movimento. Então, o combustível ele entra aqui, ó, para dentro desses pistões aqui, ó. E aqui o combustível, no caso a gasolina, entra em combustão e faz movimentar esses pistões, e esses pistões aqui que vão gerar o movimento no carro. E onde é que o etanol entra? O etanol, ele faz com que o combustível tenha mais qualidade aqui no momento de realizar essa combustão. Então, a gente diz que o álcool é um antidetonante, ou seja, ele aumenta o índice de octanagem da gasolina, do combustível, deixando o combustível com mais qualidade. E isso traz uma vida útil para o motor. Quando a gente utiliza uma gasolina com baixa octanagem, essa gasolina vai danificar o motor no futuro. É por isso que é melhor a gente utilizar uma gasolina aditivada, por exemplo, porque ela vai aumentar a vida útil do seu motor. Só que eles deixaram de utilizar o etanol e começaram a utilizar outro composto, que é o éter. O éter é um outro composto orgânico oxigenado que eles começaram a utilizar também como antidetonante para aumentar o índice de octanagem da gasolina. Então vejam aí no vídeo qual é a estrutura do éter. Pessoal, esse outro composto orgânico oxigenado, observem aqui, vejam que ele tem carbono, ele tem hidrogênio, só que no meio, entre esses dois carbonos aqui, vocês observam que tem um átomo intruso aqui. Esse átomo aqui é o oxigênio, tá? Então, vejam que, como tem o oxigênio, esse composto é chamado de composto oxigenado, porque tem o oxigênio. Agora, ele nem é um álcool, nem é um fenol, nem é um aldeído e nem é uma cetona. O oxigênio entre dois carbonos nós chamamos de éter. Então, esse composto aqui é um éter. Dando continuidade, a gente vai ver por que é interessante a gente utilizar o etanol como combustível. Tem alguns carros, pessoal, que eles são carros que dá para utilizar a gasolina e o etanol. Por que utilizar o etanol? Quais são as vantagens? Ele emite menos monóxido de carbono, que esse gás aqui, gente, é um gás altamente tóxico. Ele causa asfixia. E quem é que libera esse gás? São os combustíveis fósseis, como a gasolina. E o álcool já libera bem menos que isso. Ele também é menos volátil, mais seguro para transportar, ou seja, ele não evapora tão rápido como a gasolina. E ele é uma fonte renovável de energia, ou seja, ele é proveniente da cana-de-açúcar, que é renovável. Bom para o meio ambiente, certo? Como desvantagem, o álcool, ele produz o aldeído. Lembra do aldeído? Quando nós temos a carbonila, o que é mesmo a carbonila? Carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Carbonila. E esse carbono fica entre um hidrogênio e outro carbono. Nós temos a função aldeído. E por que é ruim produzir aldeído? Porque o aldeído, ele é um composto cancerígeno, precursor de ozônio que causa doenças respiratórias. Então, essa é uma desvantagem do álcool.
Mas, para nossa alegria, os catalisadores atuais transformam o aldeído em CO2. Então, o etanol continua sendo uma boa opção, porque apesar dele produzir aldeído, que é um composto cancerígeno, hoje o povo já começou a produzir catalisadores, que já vem dentro do carro, que transforma esse aldeído em CO2. E esse gás aqui, apesar dele contribuir para o efeito estufa, ele não é um gás tóxico. E também aqui nós temos outro composto oxigenado, que são os ácidos carboxílicos. A oxidação do etanol produz aldeído, que produz o ácido carboxílico. Então, quando o etanol produz o aldeído, depois ele produz o ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, gente, é outro composto orgânico oxigenado, porque ele tem oxigênio na sua estrutura, como vocês podem ver aqui, ó. O ácido carboxílico, gente, ele é um composto formado pela carbonila, ó, aqui, ó, o C dupla O, é a carbonila ligado a uma hidroxila. Então, esse é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico é um composto que tem a carbonila ligada a uma hidroxila. Essa estrutura aqui, que a gente também escreve assim, COOH. Vejam aí a estrutura do ácido carboxílico. Agora, gente, observe bem esse composto. Percebam que nós temos carbonos, nós temos os hidrogênios em branco. Agora, observem o que nós encontramos aqui na ponta. Vejam que aqui, ó, esse carbono aqui, ele tá fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Deixa eu botar assim. Ele está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Esse agrupamento carbono dupla oxigênio, nós aprendemos que esse se chama carbonila. Então, esse aqui é uma carbonila. E vejam que o carbono está se ligando também a uma hidroxila. Então, quando nós temos esse grupo funcional carbonila e uma hidroxila, nós temos o ácido carboxílico, tá?